Salmos 29, versículo 2 diz o seguinte: Atribuam ao Senhor a glória que o seu nome merece. Adorem o Senhor no esplendor do seu santuário. Que nessa manhã, nesse começo de semana, nós possamos estar louvando a nosso Deus, agradecendo a Ele e rendendo graça a Ele, porque Ele merece e é digno de todo louvor. Cantemos a Ele. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Se o vento é forte e profundo o mar, tua presença vem me amparar. Teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, mas teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Pois tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha.
vejo o Rei da Glória vindo com o seu poder. A terra vai estremecer. Eu vejo a sua graça, os pecados perdoa. Então canta, Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Eu vejo um povo eleito assumindo seu lugar, a sua fé compartilhar. Eu vejo avivamento quando o teu povo orar e te buscar, e te buscar. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Possamos clamar isso ao Senhor. Limpa o meu coração, abre os meus olhos para que eu possa ver com o amor que tens por mim. Te amo. Clamamos ao Senhor. Quero ser igual a ti. Tudo que sou é pra teu louvor, pois contigo vou viver pra sempre. Cantemos mais uma vez a Deus, para que Ele limpe o nosso coração. Limpa o meu coração, abre os meus olhos para que eu possa ver com o amor que tens por mim. Te amo. Quero ser igual a ti. Tudo que sou é pra teu louvor, pois contigo vou viver pra sempre. Hosana, Hosana nas alturas. Deus, nós te louvamos, te damos graça por tudo que o Senhor tem feito.
Te pedimos para que o Senhor abra os nossos corações para a mensagem que vamos ouvir. Possamos, Pai, estar humildemente diante do Senhor, entendendo que o Senhor é Deus e somos os teus servos. Clamamos isso no teu santo nome. Amém. Está aqui. O microfone está aqui. Bom dia a todos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre a vida de cada um de nós. Queria convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 4. Vocês sabem que na semana retrasada nós terminamos uma série dos 7 brados da cruz. E domingo, último, o pastor Gary, ele começou uma nova série, os 7 sinais no Evangelho de João, ou os 7 milagres no Evangelho de João, né? João descreve os milagres como sendo sinais que apontam Jesus como Filho de Deus. Então, domingo ele falou sobre o milagre da transformação de água em vinho. Hoje eu vou falar rapidamente sobre a cura do filho de um nobre, né, de um oficial do rei. Temos aí o terceiro milagre, cura de um homem paralítico no tanque de Betesda. Temos também a alimentação dos 5.000 pessoas, ali a multiplicação dos pães. Temos o milagre de Jesus andando sobre as águas. Temos também a cura do cego, bem como a ressurreição de Lázaro, né? John MacArthur, ele coloca um 8º milagre, após a ressurreição de Jesus, aquela pesca abundante lá no Evangelho de João, capítulo 21. Mas hoje a gente vai estar olhando rapidamente em João 4, versículo 46 em diante, a cura do filho de um oficial do rei, onde mais uma vez Jesus demonstra seu poder sobre a doença, apesar da distância, né? Jesus, ele demonstra que ele tem todo o poder, tá bom? Então a gente vai ver aí, João capítulo 4, versículo 46 em diante. Diz assim: Dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judeia para a Galileia, foi ter com Jesus e lhe rogou que descesse para curar seu filho, que estava à morte. Então Jesus lhe disse: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia, quando seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Então, indagou deles a que hora o seu filho se sentira melhor. Informaram: ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Com isto, reconheceu o pai ser aquele precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive, e creu ele e toda a sua casa. Foi este o segundo sinal que fez Jesus, segundo milagre que fez Jesus depois de vir da Judéia para a Galileia. Então aqui está o texto, tão conhecido de todos nós, a cura milagrosa, né? Apesar da distância, Jesus ministrando a esse homem. A gente vai ver aqui nesse contexto do versículo 46 em diante, que Jesus ele sai ali da região de Samaria e volta para Caná da Galileia, que o Gary pregou domingo passado, no capítulo 2, onde Jesus ele faz aquele primeiro milagre num contexto de casamento, porque Jesus combina com festa, Jesus combina com casamento, e lá ele manifesta, né, a sua glória, fazendo aquela transformação milagrosa de água em vinho. Depois dali, Jesus de Caná da Galileia vai para Jerusalém, na festa da Páscoa. Jerusalém está abarrotada, vem gente de várias nações, né? Judeus e também prosélitos participam da festa, e Jesus também realiza grandes milagres naquela região. E quando ele sai ali de Jerusalém, ele volta então, né, para a região da Galileia, ele passa em Samaria, tem aquele encontro maravilhoso com a mulher samaritana, e depois que ele tem esse encontro com a mulher samaritana, ele vai então em direção a Caná, esse pequeno vilarejo que o Gary explicou domingo passado, né? Volta a fazer um segundo milagre na região da Galileia, ali em Caná. E a Bíblia diz, como a gente leu ali, né? Dirigiu de novo a Caná na Galileia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um
oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Nós sabemos que, no caso, esse oficial do rei, né? Quem era ele? Nós não temos a menção do nome, mas era alguém que tinha muita importância em Cafarnaum. Cafarnaum era uma cidade que ficava à margem do mar da Galileia, né? Daquela lagoa da Galileia, ficava bem à margem, já era uma cidade de importância e conhecida na região de toda a Judéia e Galileia. E ele era um funcionário público, né? Trabalhava, e segundo a maioria dos estudiosos, ele trabalhava para aquele rei Herodes Antipas, o famoso, né? Herodes o Grande morreu e dividiu o seu reinado entre seus 3 filhos. E Herodes Antipas, ele herdou então a região da Galileia e de Pérea. Esse Herodes Antipas, ele vai aparecer em vários momentos nos evangelhos, né? Inclusive é ele que acaba consentindo com a morte de João Batista, né? Você lembra aquela cena monstruosa nos evangelhos? Herodes Antipas é aquele que participa junto com Pilatos da morte, da condenação injusta de Jesus ali no final da sua vida, onde ele é crucificado. Herodes Antipas é chamado por Jesus de raposa, né? Ou seja, de uma pessoa desprezível, de uma pessoa maliciosa, né? Jesus cita Herodes Antipas. Então é nesse contexto que esse funcionário, de uma importância, assim, lógico, era um funcionário que tinha uma autoridade, né, um oficial do rei, que era conhecido na cidade, inclusive ele com certeza tinha posse, tinha funcionários, né? E aqui nós vamos ver nesse contexto todo, que talvez esse funcionário estava ali em Jerusalém, quando ele assistiu aquilo que Jesus fez ali naquela Páscoa, onde ele desce em João capítulo 2. Mas a Bíblia também nos informa que ele tem um filho, não sabemos se é um filho único, não sabemos a idade dele, mas é um filho na qual ele ama muito, né? Na qual ele assim, talvez, né, não se sabe quanto tempo durou essa enfermidade, mas ele não encontrou recurso, talvez na medicina da época, e ele vai atrás de Jesus Cristo. Porque ele ouve a fama de Jesus, e quem sabe ele assistiu em loco. E a distância de Cafarnaum até Caná, Caná da Galileia, onde Jesus se encontra, é mais ou menos 25 quilômetros, mas não é 25 quilômetros em linha reta, pelo contrário, aquela região da Galileia é extremamente acidentada, né? Cheio de montanhas, geograficamente é um lugar que oferece vários tipos de perigo, e se você tiver um bom fôlego, você faz mais ou menos em 7 horas, para quem tem condições físicas. Para quem não tem, levaria muito mais tempo. Mas aquele pai então vai à procura de Jesus, porque ele sabe que a sua situação é muito delicada com relação à possível perca do seu filho. E lá no versículo 47 da sua Bíblia, o que a Bíblia nos informa? Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galileia, mas antes evidentemente que ele passou por Samaria, né? Ficou poucos dias ali, foi ter com ele rogou, né? A ideia aqui de que ele implorou repetidamente, inclusive se você tiver com a Bíblia trinitariana, ela vai mencionar isso. Então, alguns comentaristas falam que a ideia é que ele suplicou constantemente, né? Que ele assim se expôs na presença do Senhor. Apesar de Cafarnaum responder por Caná da Galileia, porque era uma sede distrital, esse homem era conhecido na região. Mas diante de um flagelo que se abate a família, esse homem, ele se abre na presença pública de todos, e ele roga, ele suplica ao Senhor que descesse para curar seu filho que estava à beira da morte. Então assim, não foi parece a ideia na construção gramatical, não foi um pedido apenas, mas foi uma coisa que foi uma súplica constante. Senhor, né, tem misericórdia, Senhor, desça, meu filho vai morrer, né? E o texto nos informa que tanto aqui no versículo 47 como no versículo 49, dá uma olhada aí no Evangelho de João, que ele vai rogar a segunda vez, né? Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Né? Então assim, há um clamor de um pai angustiado, e nós sabemos, quem teve a experiência, né, de ter filhos, você quer cuidar da melhor forma possível. Aqui está o Mateus aqui na frente, né? Deu muito trabalho na sua infância, né? Tivemos que correr algumas vezes
para o hospital com ele, com o Thomas também. Eu lembro de uma situação que eles estavam jogando bola no ático. Em Curitiba é muito comum ter um sótão em cima, né? E o Mateus entrou de carrinho em cima do Thomas, assim. O Thomas deu uma piruleta, rodou três vezes no ar assim, e caiu de cabeça, né, no piso. Só escutamos o barulho, nós estávamos embaixo, escutou o barulho, pá, né, e aquele desespero. A mãe subiu gritando, né, e de fato, foi um tombo. E aí o Thomas chora, começa a ter sono e vômito. Eu falei, meu Deus, já comecei a lembrar. Senhor da glória, em 1983, com 13 anos, eu caí do cavalo, bati a cabeça, comecei a ter sono, comecei a vomitar, fui para o hospital, tive traumatismo craniano, tive que fazer uma cirurgia às pressas, coloquei uma platina enorme aqui, tem uma platina, irmão, de ouro, não, de ouro não, é uma platina qualquer aí, né, mas graças a Deus a cirurgia foi um sucesso, não ficou sequelas nenhuma, tá, graças a Deus por isso, né. Mas, e o filme vem na sua cabeça, né? Eu lembro que o desespero, aí pegamos os dois, colocamos no carro, o Thomas vomitando no carro, fomos para o hospital. Ou seja, puxa vida, o meu filho, né? Os dois são preciosos, o mais novo. E a gente começa a clamar dentro do carro, Senhor, tem misericórdia, Senhor, vai à frente. E eu lembro que foi uma tensão total, mas Deus colocou as suas mãos. Então, quando eu olho para um texto como esse, meu coração fica assim, pulsando, porque um pai, ele tenta ter acesso a todo tipo de recursos para abençoar a vida dos seus filhos, mas chega um momento que humanamente isso é impossível, e no caso desse pai não é diferente. Entretanto, eu concordo também com o William Hendricks, que ele diz assim, tendo viajado de Cafarnaum para Caná, o pai da criança doente cometeu pelo menos 2 erros aqui quando ele procura Jesus, né? No seu desespero. Primeiro, ele entendeu que para curar, Jesus precisava viajar de Caná para Cafarnaum e ir até a cama do menino. Olha só, equívocos que são cometidos. E nesse caso, havia um conceito errado com relação à pessoa e obra de Jesus Cristo. E esse homem entendeu que a cura só pode acontecer, né, se, no caso, Jesus estivesse próximo da vítima, próximo do acamado, né? Então, assim, é um conceito equivocado, porque a gente sabe, evidentemente, né, que Jesus tem todo o poder, inclusive para operar o seu milagre à distância, mas era um conceito, olha, se o senhor não for pessoalmente, né, ponto final. Outro equívoco que nesse caso talvez seja o equívoco que todos nós, né, temos também quando olhamos para o texto, tínhamos pelo menos, né? Ele também estava convencido de que o poder de Cristo não ia além da morte. Jesus precisava vir logo, pois a criança estava à morte. Se houvesse algum atraso e o menino morresse antes de ele chegar, tudo estaria perdido. Assim era a sua fé. Ou seja, imagina, né? Chegar naquele ponto, se o senhor não for, né? Agora, caso meu filho morra, não tem mais o que fazer. Mas nós sabemos que o Senhor Jesus tem um poder, inclusive, sobre a morte. O Deus que nós servimos, Ele é poderoso. De tal forma que Ele deu várias evidências em seu ministério, né, ressuscitando mortos de uma forma assim inacreditável. Então, nós olhamos aqui que Deus também, Jesus está corrigindo alguns equívocos relacionados a esse pai que possivelmente era um oficial, não romano, nem gentil, possivelmente um oficial até mesmo judeu, trabalhando, né, para Herodes naquela região. E aí nós vamos ver Jesus comentando aqui no verso 48. Então, Jesus lhe disse, se porventura não verdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Né? Jesus constata uma situação, né, onde, de certa forma, apesar no versículo lá 45, sobe um pouco mais, né? Pouco ali, 4:45, né? Jesus lamenta que esse homem, que já tinha ouvido,
né, lá em 4:45, assim quando chegou a Galiléia, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que ele fizera em Jerusalém, por ocasião da festa, a qual eles também tinham comparecido. Ou seja, tanto sobre o Cristo ainda permanecia o degrau mais baixo da escada da sua fé. Ou seja, no caso aqui, a sua confiança estava ainda alicerçada a um Cristo que deveria dar evidência de ser poderoso apenas com sinais e prodígios, né? Aliás, Jesus, inclusive aqui no texto, ele acabou de sair de Samaria, onde pessoas se converteram sem Jesus fazer nenhum sinal de milagres, sinais, prodígios e maravilhas, depende da tradução da sua Bíblia. É incrível nós olharmos a forma como Jesus trabalhou com o povo, né, que era híbrido, que não era nem judeus e nem gentio, lá em Samaria, e eles acolheram através da mulher samaritana, mas não houve nenhuma manifestação sobrenatural, extraordinária da glória de Deus. Mas mesmo assim houve uma conversão, onde a partir daquela mulher samaritana e depois de outros que chegaram, a Bíblia fala que grande multidões se converteram à presença do Messias, Jesus Cristo, né? Então, sua confiança, assim como a de outros como ele, precisava ser constantemente alimentada por sinais e prodígio. Ele não crê na pessoa divina de Cristo, nem em sua palavra, se essa não vier acompanhada de um milagre. Parece que a geração atual é muito parecida com aqueles galileus da época. E Jesus aqui chama a atenção desse homem, bem como do povo ali, da multidão, né? Se porventura não virdes, vós não virdes sinais e prodígios, consumidores da fé, consumidores de sinais e prodígios. E a gente liga a televisão, a gente presencia isso. Quando eu estava meditando ontem nesse sermão, eu lembro quando eu estava na minha adolescência, e eu fui, de certa forma, por um período influenciado pelo evangelho da saúde perfeita, da prosperidade, o evangelho da prosperidade, da confissão positiva, né? Eu lembro de um pastor muito conhecido, europeu, esteve no Brasil. Ele fez um encontro no clube sírio-libanês de São Paulo, eu estava presente, e ele comentando, né, que Jesus prometeu curar todas as enfermidades a partir, né, do Antigo e Novo Testamento. Inclusive, a sua expiação promete 100% de saúde para todos nós. E aquilo assim, né, num coração ingênuo de um adolescente, isso caiu como promessa no meu coração, né? Então, passou-se talvez 2, 3 anos, eu bebendo aquilo, foi quando eu tive contato com outro pastor em São Paulo, chamado Paulo Romero, que me ajudou e muito a ter uma perspectiva muito diferente e correta, correta, à luz do Antigo e Novo Testamento. Só para vocês terem uma ideia, irmãos, abra lá Isaías 53, 4, 5, né? O texto ali falando do servo sofredor, característica do Messias que viria. Então, e até hoje se usa muito esses evangelistas da televisão, eles exploram muito textos como esse, né?
de que precisamos constantemente reivindicar os sinais e prodígios. O que diz lá em Isaías 53, 4 a 5? Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Está vendo? Está vendo só uma promessa lá do Antigo Testamento? Você quer ver como vai ser cumprida? Abra lá em Mateus capítulo 8, versículo 14 em diante, né? E aí nós precisamos entender que Deus promete essa saúde, esse evangelho da saúde perfeita, e você tem que ter, né, condições de reivindicar e viver uma vida plena, gozar de felicidade e outros apetrechos que a vida oferece. Olha lá em Mateus 8, 14 em diante. Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamado e ardendo em febre. Mas Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou. Ela se levantou e passou a servi-lo. Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados. A ele, meramente com a palavra, expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Está vendo? Mais uma promessa cumprida. Mas o que a gente vai ver aqui em Mateus? Depois você vai abrir rapidamente lá em 1 de Pedro capítulo 2. É o cumprimento, sim. Uma das características do Messias é que ele viria manifestando a glória de Deus, curando pessoas que estavam cegas, surdas, pessoas que eram aleijadas. Sim, era uma das evidências da manifestação do Messias, que ele seria identificado quando ele estivesse presente na sua primeira vinda. Então Mateus enfatiza o aspecto messiânico sendo cumprido por Jesus Cristo. Agora, quando Jesus vem, ele morre uma morte que não é sua, né? Ele ressuscita, e Pedro vai lembrar lá em 1 de Pedro capítulo 2, versículo 24, ele faz um uso diferente. Pedro enfatiza não mais o aspecto da vinda do Messias, né? De uma forma presencial, mas o aspecto espiritual da sua expiação vicária, quando ele esteve aqui conosco. Dá uma lida lá em 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, as nossas enfermidades, as nossas dores, é isso? Na sua Bíblia? Carregando ele mesmo, em 1 de Pedro 2, 24. Carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, as nossas enfermidades. Como é que está aí na sua Bíblia? Bom dia, como é que está na sua Bíblia? Nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fostes sarados. Ou seja, ele fala de uma cura espiritual. Para Pedro agora, o cumprimento daquela profecia já aconteceu com Jesus Cristo algumas décadas atrás, quando ele veio a primeira vez. E a partir de agora, né, esse cumprimento de Isaías diz respeito a uma enfermidade da alma, a uma cura que nenhum laboratório tem remédio no mundo. Por mais que a ciência esteja, né, avançando, né, novos descobrimentos, mas existe uma enfermidade que só Jesus tem condições, através da sua morte, da sua expiação vicária na cruz do Calvário, fazer algo por nós de dentro para fora. Então, na perspectiva do Novo Testamento, isso mudou. Evidentemente, aqui quando o Evangelho de João, né, aponta os 7 milagres, 7 sinais, né, de Jesus no Evangelho de João, apontando, evidenciando que de fato Jesus é o Messias de Deus, apontando que de fato Jesus é o cumprimento integral de todas as profecias do Antigo Testamento. E quando ele veio, ele cumpre 100% dessas profecias. E a partir daí tem um outro desdobramento, que é justamente a nossa libertação do poder do pecado, que não mais domina aquele que está em Cristo Jesus, mas aquele pai, né, ainda
lidando com isso, e Jesus tem que conversar então com ele, bem como com a multidão. Se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Abra lá João 2, 23, 25, dá uma folheada, umas 2 folhas para trás aí da sua Bíblia, né? João 2, 23, 25, porque Jesus conhece, ele sabe a nossa natureza. Estando Jesus em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, João 2, 23 está em diante, creram no seu nome, ok? Os sinais evidenciam que Jesus é o Messias de Deus. Mas olha o que diz o versículo 24. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos. E não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Ou seja, não dá para colocar a mão no fogo, não dá para ser otimista demais. Aliás, nós somos muito mais otimistas do que Deus acerca da natureza humana. Nós criamos expectativas exageradas. E aqui nesse texto, mesmo aqueles que creram, não fez com que Jesus confiasse plenamente. Talvez numa decisão, né, visível, mas sem uma verdadeira transformação que leva a uma plena entrega ao seu nome. Aquelas pessoas aplaudiam e tudo mais, mas não havia esse compromisso de vida. Lá, Werner de Boer, ele comenta o seguinte, lá no Evangelho de João, né, da editora Esperança, ele fala assim: a fé que brota da experiência de milagres, olha só, a fé que brota da experiência de milagres traz consigo o perigo da deformação e não possui raízes suficientemente profundas diante de provações severas. Ou seja, a pessoa fica muito dependente disso. Basta você lembrar no Antigo Testamento, né? Deus forneceu evidências, sinais abundantes aos israelitas. Lembra, né, o povo no deserto, lá, aliás, no Egito, 10 pragas, que, meu Deus, coisa cinematográfica. E aí tira com mão de ferro, né? Abre o Mar Vermelho, eles atravessam a seco, o Mar Vermelho fecha, todos, né, a guarnição militar conhecida da época, todos sucumbem no Mar Vermelho, eles entram no deserto, Deus diariamente mostrando sinais e prodígios. Mas a fé daqueles homens daquela época estava extremamente viciada em quê? Em sinais e prodígios. E quando uma pessoa fica viciada em sinais e prodígios, a sua fé fica preguiçosa, opulenta, pesada demais. Não tinham mais que crer. Por quê? Porque as evidências aconteciam todos os dias. Todos os dias, não precisava ter a Cacilene, o pessoal lá na cozinha, refeitório, porque era só estender o braço para além da tenda, caía o maná, né? Trazia o maná para dentro da tenda e fazia o assado, o cozido, enfim. Né? Não precisavam crer. E aí nós vamos ver o que? Os israelitas são uma grande demonstração de que os sinais só conseguem nos tornar viciados em sinais, em milagres, em prodígios, em maravilhas, não em Deus. Por isso que Jesus, sim, no seu ministério cumpriu sinais e prodígios, ele realizou, mas nem sempre, porque ele conhecia o coração dos homens. Aliás, se milagres acontecessem todos os dias, não chamariam milagres, mas fenômenos naturais, não é? Se acontecesse todos os dias, não eram milagres, não vai ser mais chamado de milagres. Aliás, milagres acontecem todos os dias. Quando você olha para o universo e pensar que do nada o planeta é sustentado no vazio, incrível isso, é inacreditável. Você olha para o corpo humano, células, veja, isso é milagres. Mas por acontecer todos os dias, torna-se o quê? Fenômenos naturais. Ah, irmãos, como precisamos olhar para o Senhor e ter tantos motivos para agradecer. D.A. Carson vai dizer o seguinte: mesmo assim, no Evangelho de João, demasiado interesse nos milagres em si é espiritualmente perigoso. Milagres não podem levar a uma fé genuína, mas o valor apologético de milagres, embora muitas vezes exagerado, não deve ser desprezado. O próprio Jesus pôde encorajar a fé nessa base, especialmente naqueles muito céticos, para poderem confiar em sua palavra. Não é? Ou seja, os sinais, os milagres é um start para que leve você correndo aos braços do nosso Redentor Jesus Cristo todos os dias e desfrute da sua maravilhosa presença. Então, Jesus aqui, né? Mas
agindo com tanta graça e amor. Versículo 49, rogou-lhe o oficial de novo, né? Senhor, desce, antes que meu filho morra. Verso 50, vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Irmãos, olha que vai, é uma ordem, né? Esse pai está desesperado. E Jesus fala assim, é uma ordem, vai, teu filho vive. Está vivo, não viverá, está vivo. E a Bíblia nos mostra que o pouco de revelação que esse homem talvez tinha, ele creu na palavra do Senhor. Gente, ele creu. Vai, o teu filho vive. E como é gostoso se aproximar de Jesus, né? Completamente vulnerável, e ouvir a sua doce voz. E quando você ouve a doce voz de Jesus, você não duvida. Eu olhando para esse texto, eu lembro de cenas em alguns momentos das minhas devocionais que Deus escancarava a sua palavra na minha face. E quando você ouve a voz do Senhor, mas dá uma paz. Esses dias atrás, há 3 semanas atrás, uma igreja que nos acompanha há mais de 20 anos, muito mais de 20 anos, nos sustentando, ela nos ligou, a única igreja que nos sustenta até hoje, ligou assim, vai até dezembro sustento. Sabe o que isso significa, irmãos? Que a gente perdeu 83% do nosso sustento do início do ano até agora. E quando essa igreja ligou, eu falei, mas são mais 13% a menos de sustento ao final do ano. Eu entrei em desespero. Voltei para casa, eu estava angustiado, eu falei pá. Aí à noite fui para o meu escritório aqui, acho que umas 9, 10 horas, fui orar na presença do Senhor, e Deus fala, eu sei, Deus usou um livro, depois eu falo para vocês, mas uma frase, um parágrafo de um livro, mas eu sabia que não foi escrito por mãos humanas, foi o próprio Deus falando. E aquilo, quando você ouve a voz de Deus, não importa que se você estiver no olho do furacão, há uma paz ali, de tal forma que aquilo caiu como um refrigério no meu coração. Eu voltei para casa dormindo o sonho dos anjos, irmãos, e poder assim ver quanto Deus é bom. Lógico, a gente não vai também cruzar os braços assim, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? Não é assim, né? Mas é muito bom saber disso. Vai, disse de Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. E aí nós vamos ver, quando ele já descia no verso 51, quando os seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia, né? Aqueles funcionários, possivelmente servos, escravos, correram para dar a boa notícia, o seu filho está ótimo. Ele recebe essa promessa do Senhor, irmãos, e a Bíblia nos informa que ele está voltando para sua casa. Na parte da manhã eles se encontram. E aí ele pergunta, quando isso aconteceu? Aconteceu em tal horário, possivelmente é 1h da tarde do dia seguinte. Porque quando ele recebe essa informação de Jesus, ele não se desespera, vou correr, não. Sabe, porque você confia plenamente naquele que alimenta a sua fé, naquele que conduz a sua vida, para os momentos mais difíceis da vida. E ele creu. Então indagou-lhe deles a que horas o seu filho se sentia melhor. Informaram, ontem, a hora 7ª, por volta de 1h da tarde, a febre o deixou. Com isto, reconheceu o pai ser aquele precisamente, exatamente a hora que Jesus lhe dissera, teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Ou seja, houve um avivamento, uma transformação. Não tem como lembrar de Atos 16:31, né? Respondeu-lhe Jesus. Respondeu-lhe Paulo. Lembra Paulo e Silas em Filipe, na prisão? No cárcere é aberto, e um carcereiro vai se suicidar, ele fala, não faça isso com vocês, né? Não faça isso a você. E aí Paulo e Silas respondem para ele assim, né? O que farei para ser salvo? O Paulo responde, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Olha mais uma casa sendo salva, porque o alvo é você e a sua casa. O evangelho não pode parar em você. Você não pode jogar a toalha, desistir. Mas faz 5 anos, faz 10 anos que eu estou insistindo. Não, o alvo é você e a sua casa. Crê no Senhor Jesus Cristo será salvo, tu e tua casa. Deus deseja se revelar para os seus tios, sobrinhos, parentes mais chatos. Esse é o alvo do evangelho. Alcançar todo mundo. E aquela família não foi diferente. Através de uns sinais e prodígio, Deus fez algo maravilhoso acontecer. Então, irmãos, ambos, esses 2 primeiros milagres, sinais em João,
ocorreram em Caná. Em ambos o Senhor manifestou sua glória. Primeiro, a transformar a água em vinho, indicou seu controle absoluto sobre o universo físico. Agora, através desse segundo sinal, demonstrou que a distância não gera obstáculo real para a manifestação de seu poder e amor. Jesus é Deus, o Filho de Deus. E Ele continua vivo e desejamos que Ele continue também atuando nas nossas vidas. Amém? Mas que isso deve gerar uma rendição total a Ele, não apenas em suas ações de milagres sobre a nossa vida. Oremos. Senhor, obrigado mais uma vez por essa manhã. Agradecemos pela sua misericórdia derramada na nossa vida. Ajuda-nos, Senhor, a confiar cada dia mais em Ti, de tal forma que não venhamos a ser consumidores da sua palavra, ou muito menos das suas misericórdias, são derramadas todos os dias, dos seus sinais e prodígio, mas exclusivamente do Senhor. Por favor, nos conduza também ainda essa manhã, nos estudos, nas aulas, e que possamos dar alegria constantemente ao seu coração. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Amém. Algum aviso? Não? Só lembrando, viu, irmãos, repassem vocês alunos, né, rapidamente para o mais breve mesmo possível, ao seu missionário que vai estar liderando, né, as viagens de turma, porque a gente precisa ter um número o mais rápido possível de pessoas que vão, ou que ainda não, né, que você já tem, possivelmente o retorno, se você vai poder ir ou não, responda a isso, porque a gente tem todo um planejamento que temos que fazer entre hoje e amanhã, tá? Está a Cassiane aqui que tem que comprar comida, então, por favor, tá bom?